Bom dia a todos. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside e organizador da 7ª edição do IoT Business Forum, que esse ano tem uma edição especial feita em parceria com a BINC e com a IoT Day. Bom, hoje, o segundo dia do evento, nós vamos discutir vários temas que acredito que vai também interessar a toda a nossa audiência. E antes de começar, eu gostaria de fazer alguns avisos. Primeiro, que na plataforma de vocês tem um formulário para vocês enviarem as pesquisas que vocês desejarem e as perguntas que vocês desejarem para os nossos painelistas. Eu só gostaria que vocês indicassem se a pergunta é para todos os painelistas ou especificamente para um dos nossos participantes. Também quero lembrar, toda essa edição está sendo gravada e depois vocês receberão um formulário para fazer uma avaliação com algumas perguntas e darem suas sugestões e assistirem a gravação de todo o evento nos 2 dias que eles estão acontecendo. Também quero lembrar que, para visitarem o site dos nossos patrocinadores, visitarem o site da TI Inside, que hoje, no final do evento, nós vamos estar sorteando 3 pares de ingresso para os eventos presenciais da TI Inside e a escolha do ganhador. Então, entrem lá nos nossos estandes dos nossos patrocinadores, conheçam um pouco mais sobre cada um deles e participem do sorteio da TI Inside. Nosso próximo painel vai discutir a expansão da conectividade para viabilizar o mercado da IoT. Eu vou aqui declinar de descrever o currículo de nossos painelistas, porque as informações já estão lá na grade, então, para a gente ganhar tempo, eu vou aqui declinar de descrever o currículo de cada um. Então, para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o Gustavo Zarif, que é Country Manager do Brasil da Everynet, o Janilson Bezerra, diretor de novos produtos da American Tower Brasil, e o Davi de Paula Pereira, que é analista da TGT Consult ISG. Então, para a gente já começar o nosso painel, vou convidar aqui o Gustavo para a sua participação inicial. Na sequência, nós teremos o Janilson e o Davi para darem a sua visão sobre o assunto. E depois nós já estaremos aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Então, já vão preparando as perguntas e enviando aí pelo formulário. Muito obrigado, até agora. Um abraço, pessoal. Por favor, Gustavo, poderia iniciar nosso painel? Claro, sim. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Janilson, Davi. Bom, me apresentando aqui a todos, eu sou o Gustavo Zarif, sou Country Manager da Everynet, conforme apresentado pelo Claudinei. Rapidamente explicando o que a Everynet faz, né? Nós somos uma empresa focada na construção e da operação de redes LoRaWAN neutras ao redor do mundo. Nós estamos em 10 países distintos. E agradeço ao Claudinei pelo convite, agradeço também aos panelistas pela presença. Eu vou começar aqui minha fala dentro do que foi combinado, falando um pouco sobre como a gente enxerga a expansão da conectividade ao redor do mundo, tá? Vou deixar aqui uma fala mais focada no Brasil também, nos outros palestrantes aqui. Nós, como Everynet, né, atuando em mais de 10 países, em geografias importantes, como Estados Unidos, Indonésia, Reino Unido, Espanha, Itália, o que a gente vem vendo hoje, e faço até um gancho com a palestra ontem feita pelo Renato Pasquini, da Frost & Sullivan, né, dando uma visão geral, é que a expansão da conectividade está ocorrendo à medida em que os grandes projetos saem das fases de pilotos e passam a chegar nas fases de deployment real, massivo. A gente vem vendo no mundo todo os grandes projetos, principalmente puxados por algumas verticais específicas, como rastreamento de ativos, utilities de água, gás e energia, ganhando vulto, ganhando corpo. E isso é fundamental quando a gente fala da expansão da conectividade. Uma vez que não existe expansão de conectividade sem, de fato, ser puxado pela demanda, tá? Há alguns anos atrás, aqui no Brasil, nós criamos uma rede e fizemos isso em outras geografias ao redor do mundo, retirando a primeira necessidade de investimento em CAPEX para infraestrutura. Mas isso, uma vez que essa rede foi criada, a gente começou a ter uma população ou uma série de pilotos sendo implementados em todas essas redes, o que a gente viu foi que existe um ciclo de amadurecimento natural desses pilotos. Isso é muito relevante para a gente, né? Lá atrás, a gente achava que a primeira necessidade era ter uma camada de rede para que a gente pudesse dar uma maior vazão aos provedores de solução,
as empresas que querem investir, tirar essa necessidade de gerenciamento de uma infraestrutura e permitir que esses pilotos acontecessem dentro de um ciclo maior, de um ciclo mais pujante. E uma vez que a gente fez aquela camada, a gente viu que, na verdade, o ciclo era muito mais longo. A gente começou a ter uma série de hardwares sendo desenvolvidos. Esses hardwares habilitaram os primeiros pilotos, as primeiras POCs, ainda muito pequenas, né? E nos últimos 4, 5 anos, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, o que a gente vê é justamente um ciclo de amadurecimento que também foi impactado pela pandemia, teve impacto global, como a gente sabe, né? Não só nos componentes, mas na própria realização desses pilotos. Tá? Então, a gente viu uma série de desafios sendo vencidos, saindo da POC, passando pelo hardware, passando pelo tratamento dos dados, fundamental. A gente viu muita POC começando olhando rede e olhando hardware, sem saber o que se fazer, né, com os dados, passando depois pelo amadurecimento da implantação de campo, de forma que a gente pudesse ter uma visão, as empresas pudessem ter uma visão plena, né, do fim a fim da cadeia do IoT, que vai muito além da conectividade ou da expansão da infraestrutura de conectividade, né? Quer dizer, qual é o ROI real que eu obtenho a partir de um projeto de IoT? E uma vez que esse ciclo ele vai se completando ao redor do mundo, o que a gente vê é que esses projetos começam a ganhar vulto. Em paralelo a esses projetos, a gente também vê um movimento global de convergência e expansão da oferta de conectividade. A gente vê aí o advento de novas tecnologias chegando ao mercado, não só falando do 5G, a gente sabe do 5G de uma maneira global, a gente também vê toda uma parte global de nanosatélites, com múltiplas tecnologias, a gente vê a convergência de tecnologias, muito se fala aí na convergência do LPWAN, na combinação do LPWAN com múltiplas tecnologias, como BLE, como, na verdade, a gente fala de LoRa, com BLE, com GSM, com Zigbee, com 5G. Então, essa convergência, mais recentemente, a gente tem visto um movimento até de Sigfox com LoRaWAN. Então, a gente, de fato, está vendo um movimento global por convergência no âmbito de expansão da conectividade. Eu não vou me estender muito mais, eu acho que essa aqui é uma primeira fala inicial, tá? Mas no âmbito global, o que a gente vem observando de maneira bem sólida é que, à medida que os projetos de IoT começam a ganhar vulto e sair do estágio inicial e começa a ter uma demanda mais sólida, naturalmente a expansão da conectividade ela vem a reboque, tá? E vem vindo de maneira muito sólida ao redor do mundo. Então, eu paro por aqui para a gente fazer uma primeira rodada e passo aí a palavra para o Janilson para uma continuação. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com o Zarif, que é o nosso parceiro de longas datas, né, Zarif? Com o Davi e com todos vocês aqui conectados online. Acho que antes até de começar a falar sobre o tema principal, vale a pena explicar rapidamente aqui quem é a American Tower. A American Tower é uma empresa líder global em infraestrutura para telecomunicação. Então, estamos presentes em mais de 26 países, em 5 continentes, onde a nossa essência, o nosso DNA é construir uma infraestrutura que permita a utilização plena de todos os recursos de telecomunicação. Dentro desse conceito, a gente tem desde estruturas que suportam as antenas das operadoras de telefonia celular, passando por infraestruturas de fibra, data centers, até chegando na internet das coisas, numa parceria que a American Tower desenvolveu junto com a Verinet aqui no Brasil, para permitir a construção de uma infraestrutura de IoT em larga escala, com grande presença nacional, para justamente, seguindo a linha daquilo que o Zarif estava comentando, vencer a barreira de entrada da conectividade no mercado brasileiro. Essa infraestrutura é baseada na tecnologia LoRaWAN, ela está presente em mais de 280 cidades aqui no Brasil, alcançando 67% do PIB do Brasil. E ela já venceu essa primeira barreira de entrada. Hoje essa é uma infraestrutura já disponível em larga escala, com uma série de aplicações já rodando sobre essa base de dados. O LoRaWAN, para quem não conhece, é uma das tecnologias das famílias do LPWA, né, o Low Power, são uma tecnologia que permite um baixo consumo de energia, ela é uma tecnologia extremamente acessível, extremamente flexível, e isso permite, entre outras coisas, atender uma série de novos requerimentos que vêm além da conectividade.
E aqui eu faço uma pausa para convidá-los a todos para conhecerem um pouco do ecossistema do IoT através do IoT-labs.io, que é um ecossistema muito rico. Por quê? Porque eu fiz essa pausa aqui e convido vocês a acessarem esse site onde vocês vão navegar um pouco sobre esse ecossistema do IoT. Porque a conectividade para a internet das coisas ela é diferente da conectividade ou da presença da conectividade para outros serviços em geral. Ela, em geral, ela exige profundidade. Então, quando a gente conecta as coisas não necessariamente estão no nível das ruas. Elas estão dentro dos ambientes indoor, ela tem em alguns locais de difícil acesso, elas estão dentro de fábricas, elas estão também na rua. Então, essa é uma peculiaridade bem importante para levar em conta dentro do conceito de conectividade em si. O que nós chamamos de conectividade à internet das coisas vai além daquilo que o mercado inteiro entende como conectividade. E para você conseguir entregar, de fato, uma conectividade para as coisas, encontrar as coisas onde elas de fato estão, no subsolo, dentro de uma fábrica, dentro de um prédio, junto de um medidor que está ao lado de um chaffer, dentro de um condomínio, ou de um medidor de água que está na entrada da sua residência, você precisa ter um arranjo tecnológico que garanta flexibilidade, e você precisa ter uma coisa que é muito importante. Sou um grande aprendizado aqui com o mercado brasileiro, com um grande aprendizado com o desenvolvimento das redes aqui no Brasil. Você precisa ter um ecossistema de negócios e um ecossistema de soluções para atender de uma forma flexível e abrangente todas essas peculiaridades decorrentes da internet das coisas. Então, quando eu convido vocês a conhecerem um pouco o nosso ecossistema, e ali é um ecossistema, não é algo da American Tower, não é algo da Evernet, é um ecossistema onde a gente tem lá desenvolvedores de soluções, fabricantes de módulos, a gente tem operadores dessa infraestrutura desenvolvida pela American Tower em parceria com a Evernet, e esse ecossistema é que permite entregar de uma forma flexível coberturas diferenciadas de acordo com a aplicação, soluções diferenciadas de acordo com o desejo de conectividade, de acordo com o anseio do cliente, do anseio de resolver a dor daquele cliente ao permitir uma conexão um pouco mais ativa, a permitir uma internet das coisas gerando valor para o seu negócio. E aqui eu acho que essas são minhas falas aqui iniciais. Eu acho que vamos ter uma discussão muito interessante aqui ao longo dos próximos minutos. Passo a palavra aqui para o Davi, dando continuidade aqui nessa abertura. Não, tá ótimo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Janilson. Obrigado, né, para o Claudinei, toda a equipe da TI Insight aí pelo convite. Prazer muito grande. E na mesma linha dos meus colegas aqui, eu queria falar um pouquinho da TGT, que é parceira da ISG. Vou falar daqui a pouquinho sobre as duas empresas. A TGT aqui no Brasil, ela é uma empresa de consultoria, de nicho, que a gente trabalha principalmente na camada de estratégia de negócios de tecnologia, auxiliando as empresas a como utilizar melhor a questão de tecnologia. E ela tem uma parceria com uma empresa americana chamada ESG One, que ela faz algumas pesquisas de mercado ao redor do mundo, entre elas uma pesquisa de IoT. No ano passado, nós fizemos pela primeira vez essa pesquisa aqui no Brasil, em outros países ela já tinha sido feita, e no ano passado, simultaneamente, levantamos dados nos Estados Unidos, na Alemanha e aqui no Brasil. Falando um pouquinho de numerologia, né, de números, de volumetria, aqui no Brasil, a gente partiu de uma base inicial tentando sondar o mercado em torno de, olhando 300 empresas, principalmente aquelas empresas que são sócias da BINC e que de alguma forma participaram, contribuindo com o Plano Nacional de IoT. E aprofundamos, né, o estudo olhando com uma lupa um pouco maior, em torno de 107 empresas em 4 grandes temas, né? Aquelas empresas que ajudavam as organizações a entender como é que se usa a IoT e fazer um planejamento para isso, numa camada de estratégia, de consultoria. As empresas que efetivamente ajudaram a fazer a implementação de IoT em campo. Depois, uma camada de sustentação. A gente tem aprendido cada vez mais que as empresas estão procurando as coisas como serviço, e a abordagem de IoT como serviço também é uma demanda que o mercado está começando a solicitar para a maioria dos
dos players. Um quadrante específico para a gente entender um pouquinho, né, o uso de edge, ou seja, de computação de borda, como é que se usa IoT na borda. A volumetria gerada por sensores é muito grande, então não dá para ficar trafegando tudo isso na rede. Aí acho que daqui a pouco os nossos amigos aí vão falar um pouquinho sobre essa questão, um pouco mais técnica. E uma última camada de um quadrante que era justamente para pegar o que os meus amigos já falaram de como fazer rastreamento de dispositivos móveis no geral como um todo. Pegando alguns ganchos aí dos meus amigos, né, o Gustavo falou um pouquinho de convergência de tecnologias. A gente percebeu aqui no nosso levantamento uma convergência de assuntos. Da mesma forma que a gente tem convergências de tecnologias, né, o Claudinei começou a falar um pouquinho de LPWAN, Zigbee e outras tecnologias, a gente percebeu uma aproximação muito grande de IT com OT, ou seja, aquela TI que era para negócios, efetivamente, aquela TI um pouco mais industrial. Então, a gente percebeu no nosso estudo que esses dois assuntos estão cada vez mais convergindo, as empresas estão tratando isso debaixo de um guarda-chuva só, e os provedores aí de soluções, né, como a Evernet, a American Tower, acho que já começaram a perceber também essa demanda de uma aproximação maior dos assuntos de IoT de TI e OT, né, da tecnologia mais para as operações industrial e da tecnologia mais voltada para a TI tradicional. Um outro gancho também que eu queria pegar, o Claudinei falou um pouquinho sobre a questão das POCs, né, se tornando realidade, e a gente está vendo exatamente esse movimento. Nos 2 últimos anos, aí, a gente viu as pessoas fazendo experimentação, né, do que era possível fazer com IoT, com sensores, o que dava para se fazer com as plataformas de retaguarda, né, que fazem a compilação de toda essa informação. E agora a gente já vê casos reais de uso aí, massivos em vários segmentos, em várias indústrias. E isso é uma coisa muito boa aqui para o nosso país, que a gente está vendo isso de uma forma muito, muito grande. E o Janilson, ele mencionou também uma coisa muito importante, que é a gente encontrar as coisas onde elas estão. Uma das coisas que balizaram o nosso estudo foi olhar para os pilares do Plano Nacional de IoT, só resgatando quais eram os pilares, né, quais eram os assuntos principais, né, aquela questão de cidades inteligentes, saúde, agronegócio e indústria. Então, assim, como é que a gente usa a IoT, né, nesses 4 grandes assuntos, vamos chamar assim, e utilizar isso de uma maneira que efetivamente traz um retorno daquilo que se está se investindo, né? E retorno tangível, a gente está falando de dinheiro, não só a parte qualitativa, mas dinheiro mesmo. Como é que a gente prova para um CEO de uma organização, para um gestor de um setor público, para alguém de uma instituição não lucrativa eventualmente, como é que eu tenho retorno uma vez que eu faço investimentos no assunto de internet das coisas? Então, de uma forma geral, esse foi o panorama do estudo. Nessa primeira fala, eu vou parar por aqui, né? Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho sobre algumas tendências que nós identificamos no estudo. E aí eu vou voltar a palavra, talvez, para o Claudinei, se ele quiser fazer a segunda parte aqui da mediação. Claudinei, fique à vontade. Perfeito. Obrigado, Davi. Gustavo, eu gostaria de ter uma ideia hoje de como a Evernet está trabalhando para a expansão da internet das coisas, né? Eu sei que vocês têm uma parceria com a American Tower, mas eu gostaria que você explicar um pouquinho melhor quais são as atividades que vocês desenvolvem, o que o mercado pode esperar da Evernet, e também depois gostaria também que o Janilson também falassem da Americanet para que também nossa audiência conhecesse um pouco mais sobre quais são os planos da empresa, também aonde ela está trabalhando. Perfeito. Obrigado, Claudinei. Bom, como Evernet, a gente atua muito numa parte que a gente considera estratégica do mercado. A gente atua dentro de associações, a gente trabalha hoje muito próxima da ABINC, né? Nós somos também associados da ABCIP, Associação Brasileira das Concessionárias de Iluminação Pública. Participamos de vários fóruns dentro da ABNT, dentro da própria LoRa Alliance, que é a aliança global das empresas que regulamenta o setor de LoRaWAN, o ecossistema de LoRaWAN no mundo. E o papel da Evernet, no final do dia, é atuar dentro da vanguarda da tecnologia, no sentido de garantir que o padrão LoRaWAN seja aderente às normas e condições técnicas nacionais. Esse é um primeiro papel da Evernet. Perfeito. Dando uma visão clara, né?
Dentro da ABCIP, nós atuamos, por exemplo, no Comitê de Telegestão, para que o ecossistema de iluminação pública entendesse o que é LoRaWAN e para a gente entender se a tecnologia era uma tecnologia aderente às demandas regulatórias do setor de iluminação pública, que de fato é, e a gente tem tido um grande avanço. Então, esse é um primeiro papel, por exemplo. Nós atuamos também na regulamentação, dentro do Comitê de Eletricidade da ABNT, quando foi definido aí o perfil brasileiro de DLMS, algo que interessa muito ao setor de energia elétrica, né? Nós atuamos lá para, tecnicamente, garantir que o DLMS sobre LoRaWAN fizesse parte do perfil brasileiro de DLMS. Então, foi feita toda uma defesa técnica, argumentação técnica, junto a um grupo técnico da ABNT, e esse é um tipo de atuação que nós, da EVNET, temos aqui no mercado, exemplificando na prática isso. E como que isso se desdobra, Claudinei, quando a gente fala de expansão de conectividade? Uma vez que a gente tem os pilares bem técnicos da tecnologia definidos, a gente trabalha com o ecossistema de provedores de solução, e aqui eu acho que tem um fato relevante, né? A gente sempre ouve que a conectividade ela tem que se expandir num ritmo mais forte, mais rápido, mas, na verdade, o IoT ele é físico. Toda essa camada de dados que a gente vê lá na frente depende de um dispositivo real, que é extremamente difícil de se fazer em volume, de forma massiva, dentro de uma camada de engenharia. Ganhar maturidade de produto físico não é algo simples. A gente tem aqui no Brasil uma indústria sensacional de engenharia. A gente trabalha, então, continuando aqui na atuação da EVNET, a gente trabalha muito próximo da indústria de semicondutores aqui no Brasil. Temos aí uma ligação muito forte com a Centec, com a ST Semicondutores, com a HT Micron, Smart Modular, Murata, enfim, toda essa camada aí de empresas e essa indústria que está na base da tecnologia. Trabalhamos muito próximo também de contract manufacturers aqui no Brasil e dos provedores de solução. Quando uma empresa quer desenvolver um novo hardware com tecnologia LoRaWAN embarcada, a gente trabalha próximo dessa empresa para garantir que ela tenha toda a informação necessária para que ela possa, da melhor maneira possível, ter um dispositivo sólido, um dispositivo confiável. E aí, dando mais um passo à frente, Claudinei, a gente aqui no Brasil, a gente criou um conceito que é o produto pronto para a escala, tá? A gente vê muitas POCs e muitos pilotos, mas, de fato, quantas empresas têm produtos com toda uma estratégia, inclusive de produção, uma estratégia financeira, um liability adequado para você escalar para dezenas de milhares de pontos de dispositivos produzidos ou até centenas de milhares de dispositivos produzidos. Então, a gente sabe que aqui a gente ainda tem uma estrutura do setor de IoT, das empresas que trabalham com IoT, que, em geral, são pequenas empresas ou médias empresas que estão crescendo. A gente já está vendo um processo de fusão desse cenário aqui no Brasil, e nós, como EVNET, atuamos para que essas empresas tenham os melhores dispositivos possíveis e para que elas tenham uma estratégia de produção adequada, uma estratégia até financeira adequada. Então, a gente chega a esse tipo de suporte aos nossos parceiros. Se ele precisar de uma estratégia de produção, se ele precisar de dispositivos semicondutores ou outros tipos de componente, a gente tenta sempre viabilizar para que ele tenha uma solidez de produção. Então, essa é uma camada bem no início da cadeia, tá, Claudinei? Mas sem o mundo real, sem o hardware produzido, não existe IoT, não existe tratamento de dados e não existe a próxima camada, que é o Analytics. Então, é fundamental que essa etapa aqui aconteça. Essa faz parte da nossa atuação. Tá? A EVNET faz um trabalho de evangelização, um trabalho de consultoria e um trabalho de modelos de negócio. Exato. E no final do dia, o objetivo é ter um ecossistema sólido. O Janilson mencionou um pouco sobre o ecossistema que a gente vem criando aqui no Brasil, mas hoje a gente, das soluções que nós temos mapeadas por nós, são mais de 230 soluções com mais de 80 parceiros aqui no Brasil. E isso são as soluções que nós temos mapeadas, quer dizer que as nossas equipes já entraram em contato com o provedor da solução, seja produzido no Brasil, seja produzido fora. Deixando claro que a gente não tem visibilidade plena do setor, existem outras empresas, existe muita coisa que vem de fora diretamente, e, de novo, né,
há 5 anos atrás, quando a rede foi lançada, aqui no Brasil, quando a gente, dando um passo para trás, Claudinei, acho que até é relevante colocar isso aqui, há 6 anos atrás não havia regulamentação da Anatel aprovada para que existisse esse mercado. Nós trabalhamos em conjunto, inclusive com outras empresas do setor, com a própria BINC, e conseguimos regulamentar na Anatel a regulamentação de radiação restrita, que permitiu o LPWA não licenciado, tecnologias como LoRaWAN, Sigfox, Wi-Fi e outras, né, do ponto de vista comercial. Lançamos a rede e, a partir dali, começamos a construir ou trabalhar para a construção desse ecossistema. O trabalho não é exclusivamente nosso, tem muita gente trabalhando, mas esse ramp-up aí para mais de 200 soluções, eu diria que entre as soluções que a gente não conhece, já são mais aí de 300 soluções no Brasil, mostra que essa evolução ela é muito rápida, o ecossistema brasileiro é muito dinâmico. Tá? Então, o nosso papel no final do dia é, sim, de evangelização desse setor, para que a gente tenha esse ecossistema, enfim, pleno, né? Funcionando. E, Janilson, como é que estão os planos da American Tower? Como é que ela está se expandindo aqui no mercado brasileiro? Que ela é uma das pioneiras também nesse mercado, né? Sim, sim. E Claudinei, acho que tem um tema, só para reforçar um tema aqui do nosso painel, puxado aqui pelo Zarif, que o IoT é um jogo coletivo. Acho que isso tem que ficar bem claro aqui para todos, para a audiência em si. Você não consegue encontrar soluções de IoT simplesmente verticalizando essas soluções ou impondo essas soluções para o seu cliente. Então, é algo que tem que ser construído dentro de uma lógica, de um ecossistema, onde vários atores interagem para, de certa forma, gerar o valor, para resolver a dor do cliente e gerar o valor necessário para que o business do IoT, para que o negócio aconteça. A American Tower, ela tem um papel muito forte aqui e tem construído ao longo desses últimos anos um conceito que eu acho que é essencial aqui para o mercado brasileiro, que era a necessidade de vencer a barreira inicial da conectividade para permitir que os dispositivos pudessem, sim, encontrar uma rede adequada com a transmissão desses dados em larga escala no Brasil, com características de uma rede carrier grade. Só que, até para esclarecer, que nós não somos um solution provider, nós não somos um operador dessa infraestrutura, nós somos o habilitador dessa infraestrutura no mercado brasileiro. Então, a American Tower, a partir do seu DNA de construir as plataformas que suportam os serviços de telecomunicação, ela utilizou a sua infraestrutura no Brasil, de torres, de pontos de acesso, para habilitar uma camada de internet das coisas, de forma a vencer essa barreira inicial da conectividade. E essa infraestrutura, hoje, ela abre para alguns parceiros operarem e atenderem, aí sim, as especificidades, as características de cada aplicação, de cada necessidade. Então, a gente tem dentro do nosso ecossistema, hoje, 4 grandes operadores. A gente tem entre esses operadores empresas como a Core Wireless, a gente tem a NRT, a gente tem a TCTec, a gente tem a Algar Telecom, que são empresas que operam sobre essa infraestrutura construída. Uma infraestrutura que nasceu dentro de um conceito muito inovador para a época, hoje começa a ser um conceito adotado em larga escala por todo o setor de telecomunicação, que é a habilitação de uma infraestrutura de internet das coisas neutra, na sua essência. Então, ela está ali, está aberta para diversos tipos de aplicação, tendo um pool de operadores que potencializam, que criam as soluções, que interagem dentro de um ecossistema de negócio, para que aí sim você crie valor para o cliente final, para quem tem uma dor a ser resolvida pela internet das coisas. Claudinei, está no mudo. Microfone fechado. Davi, quais são os pontos positivos que você está vendo no avanço, né, da conectividade para permitir a implantação de soluções de IoT pelo mercado? Não, a gente pode elencar aqui, Claudinei, vários pontos positivos, né? O Gustavo mencionou aí que a IoT é um assunto físico. E esse é a primeira tendência que a gente viu, não só no Brasil, mas globalmente, né? O número de dispositivos conectados está numa expansão aí gigantesca, dependendo da metodologia que cada instituto usa. A gente está falando aí de chegar até 2025
de 20 a 30 bilhões de dispositivos de IoT conectados no mundo como um todo. Então, esse é um assunto positivo para os fornecedores de solução, porque realmente tem uma demanda aí que precisa ser atendida para os próximos anos, e isso é uma coisa bem positiva. A outra questão também, que já foi mencionada aqui, são aumentos dos casos de usos industrial de IoT. Até um tempo atrás, o pessoal estava fazendo muita sensorização de ambientes, né, colocando sensores para verificar temperatura, né, umidade em ambientes ou em equipamentos, ou então fazendo sensorização de pontos específicos aí do processo industrial como um todo. A gente já está vendo aí, durante a pandemia, a gente viu que a IoT é muito mais do que isso, né? Com o uso de inteligência artificial e com o uso de computação de borda, informações a partir de imagens estão atendendo demandas desde verificar se uma pessoa está ou não uniformizada adequadamente. Durante a pandemia, a gente viu aí alguns equipamentos que identificavam a questão de temperatura da pessoa, se ela estava febril ou não para entrar num determinado ambiente. Então, essa questão de aumento de uso aí e dos usos de IoT é uma coisa muito significativa. Tem um outro assunto também que está sendo cada vez mais utilizado e é uma oportunidade aí para vários provedores de solução, que é a questão dos gêmeos digitais. A questão do Digital Twins é um assunto aí que está ganhando notoriedade. Algumas empresas aí de grande porte aí começaram a usar isso, desde fazer a reprodução digital de um equipamento, de um motor, até de uma plataforma inteira de petróleo ou uma estação inteira de eletricidade. E a gente também viu alguns casos muito interessantes e bem avançados da questão dos gêmeos digitais no setor de saúde. Empresas aí reproduzindo comportamentos do corpo humano inteiro, praticamente, isso utilizando VR, utilizando outras tecnologias aí, que realmente abre espaço aí para se usar IoT junto com outras tecnologias para fazer aí coisas muito fantásticas e para benefício do ser humano. A gente viu aí no ano passado, principalmente, a adoção rápida do 5G, impulsionando aí o mercado como um todo. E também a gente viu aí uma preocupação, que não deixa de ser um ponto positivo, né, do crescimento do foco em segurança da informação. A gente percebe aí que quanto mais coisas conectadas num determinado ambiente, mais são as portas que se abrem para, eventualmente, um uso indevido da informação ou uma entrada não devida no ambiente. Então, essa questão de identificação de quais são os equipamentos que realmente estão na minha infraestrutura, no meu ecossistema de tecnologia, que realmente deveriam estar ali e fazendo parte ali da minha operação, é uma coisa bem significativa. Um outro ponto positivo que apareceu na nossa pesquisa foi a questão de IoT, né, estar realmente sendo visto como uma linha do budget a ser reservado pelas organizações. Antigamente, até uns anos atrás, a gente via, digamos assim, um budget para TI no assunto geral, mas a gente percebe agora algumas empresas reservando budgets específicos para projetos específicos para falar de internet das coisas. Isso é muito bom e isso realmente vem ajudando aí as empresas como um todo. E também, né, o Genilson acabou de mencionar aí que IoT tem que ser um assunto na medida do possível neutro, ou seja, uma determinada solução tem que interagir o máximo possível com o ecossistema de outras tecnologias que o cliente já tem lá dentro. E a gente tem visto aí uma demanda por soluções empacotadas de IoT, né? Tem uma frase muito famosa, né, do Michael Porter, que ele falava que as pessoas não compram furadeiras, elas compram alguma coisa que vai fazer um buraco na parede para elas. E a gente percebe que o assunto de IoT está sendo demandado para as empresas como demandas específicas. Eu preciso verificar a circulação de clientes aqui no meu shopping, eu preciso verificar se os meus equipamentos estão funcionando a contento ou não. Eu preciso entender o comportamento aí dos vários dispositivos que eu tenho e verificar como que isso acontece. E um assunto que a gente ainda não falou aqui, no agro, a gente tem N aplicações que servem desde
de rastreio de animais, para a gente verificar se os animais estão circulando por onde devem, fazendo pastagem nos locais ideais, até soluções muito específicas, quanto por exemplo, fazer tratamento de fungos e bactérias em fazenda de camarão. Então, do ponto de vista positivo, Claudinei, existem N assuntos, o mercado está mais maduro em relação à questão da utilidade e finalidade de internet das coisas, e acho que essa é a grande boa notícia que a gente tem aí para o mercado como um todo. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do Guilherme Poloni, para o Janilson. Janilson, ele está perguntando como é que a American Tower tem se adaptado às demandas crescentes por infraestrutura de telecomunicações no Brasil, considerando os desafios regulatórios e as necessidades dos clientes. Ele gostou muito aí sobre a sua explicação de rede neutra, né? Perfeito. Eu conheço o Poloni, mando até um abraço aqui para o Poloni, um profissional destacado no mercado de internet das coisas na realidade brasileira. Uma ótima pergunta, Poloni, e ela tem muito a ver com os modelos de evolução da infraestrutura no Brasil, né? Então, a gente tem escutado muito a questão da neutralidade das infraestruturas, uma série de movimentos aí de construir infraestruturas cada vez mais neutras. A American Tower ela tem sido pioneira no mercado brasileiro, então ela foi a primeira infraestrutura de rede neutra FTTH no Brasil, há alguns anos atrás. O conceito de uma infraestrutura compartilhável nasceu com as empresas de sharing como a American Tower, então você tem a torre pode suportar vários atores lá dentro. E esse conceito de neutralidade ele vem evoluindo muito pelo anseio do cliente em si, de ter cada vez mais a conectividade. A conectividade hoje é essencial tanto para a vida das pessoas como para os ambientes de negócio, e ela tem que ser o mais onipresente possível, e é impossível a gente conseguir chegar nessa onipresença, nessa ubiquidade da cobertura em si, sem você pensar numa lógica de compartilhar e, ao mesmo tempo, dar uma infraestrutura compartilhada neutra para o cliente final. Compartilhar é uma essência. Um país como o nosso, de dimensões continentais, ele precisa pensar os seus ativos de uma forma estruturada. Não faz sentido replicar lançamentos de fibra, não faz sentido replicar lançamentos de torres, não faz sentido replicar, inclusive, redes de telecomunicação. Essas redes elas têm que ser maximizadas no compartilhamento das suas infraestruturas para conseguir, sim, habilitar essa onipresença em larga escala. E é esse, em particular, esse conceito que a gente acredita muito forte para a internet das coisas. Então, quando a gente comenta que uma das propostas do envolvimento da American Tower foi justamente construir essa rede com características carrier grade, né? Então, o que é que significa isso? A gente está falando de uma rede de alta disponibilidade pensada para aplicações massivas, pensada para atender grandes clientes, pensada para resolver dores de negócio. Não é uma rede pensada para realizar uma prova de conceito, não é uma rede pensada para realizar uma pequena aplicação. É uma rede, de fato, pensada para ser escalável, uma rede pensada para que a quantidade significativa de dispositivos possam estar utilizando essa infraestrutura, gerando as soluções para cada um dos business associados, seja ele de rastreamento de ativos, seja ele de sensoriamento, como o Davi comentou, seja ele voltado ao agronegócio, ou podendo ser, inclusive, coisas bem mais sofisticadas, como mecânicas que permitam habilitar, através de uma infraestrutura simples, acessível, de custo acessível, em larga escala, soluções de segurança da informação, soluções que habilitem um processamento descentralizado, e o Davi foi muito feliz ao comentar um tema que vai estar cada vez mais associado à internet das coisas, que é a computação distribuída, a computação muito mais próxima do cliente final, habilitando uma série de serviços e aplicações que não vão demandar da conectividade, não vão demandar necessariamente de uma estrutura de cloud ativa, porque ele vai ter a sua autonomia de processamento na ponta. Eles vão precisar, na verdade, de uma conectividade com um padrão de qualidade mínimo para permitir que aquele serviço seja autônomo em certa escala, para permitir a independência daquele nó descentralizado. E, por fim, a gente entende que esses anseios dos clientes, eles exigem, entre outras coisas, uma maior flexibilidade das infraestruturas para atender a internet das coisas. A infraestrutura e a tecnologia ela não pode ser amarrada ou limitada em si.
ela tem que ser plural também dentro dessa lógica do jogo coletivo, para permitir um pouco aquilo que o Davi trouxe como dentro de um contexto de neutralidade, mas muito mais do que isso, é um conceito que permita a construção de soluções envolvendo diferentes atores, diferentes soluções, contemplando aplicações que possam utilizar de uma forma inteligente as APIs, requerimentos de segurança e combinando diferentes tipos de hardware, sensoriamento e soluções. Acho que esse é, de certa forma, o nosso papel e é assim que a gente entende que a Mercantile vai continuar suportando o crescimento da internet das coisas no mercado brasileiro. Perfeito. Gustavo, você falou aí do ecossistema de IoT, né? E você mencionou que você é procurado por startups, né? Como é que você está vendo esse cenário de inovação utilizando soluções de IoT, né? Essas startups, como disse o Genilson, elas podem ser escaláveis, elas estão propondo soluções que, de fato, utilizem as características da internet das coisas? Então, Claudinei, eu diria que a gente é procurado não só por startups, mas por empresas estabelecidas também do setor, industriais, tá? Olhando hoje as principais empresas do setor, não necessariamente são startups, muitas são até spin-offs de grupos maiores, grupos industriais, ou empresas de determinado porte. O que a gente está vendo é uma adaptação à realidade, né? Existe, a princípio, um interesse muito grande do ponto de vista das engenharias em entender mais sobre a tecnologia e sobre as tecnologias disponíveis, né? A gente faz muita comparação, inclusive, né? Explicando forças e fraquezas da tecnologia frente a outras opções. E o que a gente vê é que, sim, existe muito interesse, existe um trabalho grande e o que existe é quase que uma seleção natural. O que a gente está vendo aqui no Brasil, e é até interessante citar isso, é que algumas das principais empresas, e aqui eu falo dos clientes finais, estou falando de utilities ou de empresas industriais, acabam internamente nos seus processos de inovação selecionando algumas empresas ou startups, enfim, podem ou não ser startups, para serem as empresas que vão desenvolver o conceito do IoT e da utilização de dados dentro das suas empresas. Então, a gente observou ao longo dos últimos 3, 4 anos que empresas bem pequenas ou até modestas começaram a ganhar volume, começaram a ganhar um amadurecimento tecnológico e know-how nesse segmento, né? A gente viu aqui muito no setor de utilities esse tipo de movimentação. Algumas empresas nacionais que cresceram de maneira muito sólida e hoje já são médias empresas, líderes em seus segmentos, inclusive batendo aí empresas internacionais aqui dentro do Brasil. Então, a gente vê sim que existe um movimento de ser escalável. Ao mesmo tempo, começou a ocorrer aqui no Brasil um movimento de fusão. À medida que a gente fala do crescimento do IoT, alcançando os números mencionados aqui pelo Davi, né, de 20, 30 bilhões de dispositivos aí em campo, esse negócio não vai ocorrer com empresas muito pequenas. É difícil você falar numa produção, como eu mencionei, massiva, até pelo ponto do liability. E faço aqui esse apelo a quem está nos ouvindo. Não inventem de produzir 10, 15, 20 mil dispositivos na garagem. Isso não existe. A gente tem hoje uma infraestrutura nacional, uma indústria nacional capaz de produzir em escala. Procurem contract manufacturers habilitados a produzir em escala, indústrias habilitadas, porque uma produção errada de 10 mil dispositivos pode quebrar uma empresa. Tá? Ter o liability de 10, 15, 20 mil dispositivos e ter que fazer a troca disso vai quebrar empresas. A gente já viu isso ocorrer. Então, é importante esse amadurecimento. Ao mesmo tempo, eu diria que não é só o amadurecimento de quem produz o dispositivo. A gente tem que olhar na ponta quem compra o dispositivo, e aqui são as corporações, as indústrias, as utilities, as empresas do agronegócio, cidades, enfim. O que elas estão fazendo, o que elas querem fazer com a IoT? A gente mencionou, o Davi mencionou aqui mais cedo o Plano Nacional de IoT. E muitas vezes a gente olha para a base, mas a gente esquece ou minimiza a importância de ter na ponta alguém que saiba o porquê você está adquirindo o IoT e para que você está adquirindo o IoT. Né? Sair um pouco da moda de colocar a IoT para qual é o uso real, fazer essa indagação real. Qual é o uso real que eu tenho para essa solução de IoT? O porquê que eu vou implementar 100 mil pontos, 200 mil pontos?
E eu acho que essa é a grande questão. Hoje, as empresas, eu acredito que uma parte das empresas já tem essa resposta. Não é mais para entrar na onda, não é mais um trend, elas sabem exatamente o que elas vão ganhar a partir dessa implementação. Por isso, e fazendo outro gancho com o Davi, a gente vê essa implementação no âmbito industrial porque faz sentido. A indústria tem um controle de toda a cadeia muito fácil. Então, é rico, é muito mais assertiva o cálculo do ROI. A gente vê isso no setor de utilities hoje, o setor de energia, o setor de água, de gás, com movimentos sólidos, porque as POCs já comprovaram o ROI e a expectativa já está mais alinhada com esse segmento. Vou dar um outro exemplo real, o setor de rastreamento de ativos. A gente tem aqui no Brasil grandes empresas que rastreiam cargas, e a gente tem uma infelicidade de ser um país onde ainda tem muito roubo de carga, né? É um problema do nosso país. Então, o cálculo da utilização da tecnologia IoT para recuperação de ativos hoje, ele está feito. E por isso a gente vê a expansão forte dentro desse segmento. Então, assim, Claudinei, voltando lá atrás, né, à medida que a gente tem no final da cadeia uma clareza em por que eu estou utilizando a IoT, a gente vê tanto a indústria nacional quanto startups buscando ser mais assertivas também nas suas propostas de negócio. E sim, a gente vê uma possibilidade de crescimento também de startups, algumas já estão ficando bastante grandes, inclusive recebendo aportes aí no mercado. É muito interessante, eu faço aqui uma outra parte, né? A gente tem no Brasil, por causa do Plano Nacional de IoT, um fundo dedicado ao IoT, que é o Indicator to IoT, né? Que é através de uma chamada do BNDES. E a gente está vendo uma série de fundos no Brasil, não só esse, eu nomeio esse porque é muito raro você ver um fundo nacional dedicado ao IoT, né? Financiado pelo país. Mas a gente tem isso aqui no Brasil, a gente tem uma série de outros fundos que também estão aportando investimento em empresas de IoT. Então, acho que isso mostra que o interesse é grande, a possibilidade do crescimento também, e o que a gente está vendo aqui no Brasil é o amadurecimento das empresas de base. Então, a resposta é sim, tem como a gente crescer de maneira sustentável. Perfeito. Então, uma pergunta aqui do Luiz Correia, não sei se vocês têm essa informação, a estimativa de terminais de IoT ativados hoje no Brasil e uma estimativa para 2025 até 2030. Davi, você tem uma estimativa nessa área? Essa pergunta do Luiz ela é interessante, mas ela é um pouquinho difícil de responder, porque eu vou ter que dar uma resposta de consultor aqui, né? Depende. Depende do que a pessoa entende por um dispositivo conectado na internet. Porque, por exemplo, se a gente incluir a questão de telefonia celular, que não deixa de ser um dispositivo que pode ser utilizado para algumas finalidades de IoT, a última pesquisa que eu vi aqui da FGV falava que aqui no Brasil, hoje nós temos mais ou menos uns 250 milhões de celulares ativos no Brasil. Se a gente colocar uma camada de sensor em cima dessa pergunta, a gente provavelmente vai chegar aí em torno de 500 milhões de dispositivos ativos. A ESG ela fez um levantamento e na nossa metodologia, com a nossa pesquisa, a gente chegou em torno de 27 bilhões de dispositivos conectados no mundo em 2025. Fazendo uma estimativa proporcional aí ao que o Brasil representa em termos de negócios no mundo, provavelmente em 2025 nós vamos ter aqui no Brasil em torno de 2 bilhões de terminais de IoT ativos. Mas é uma pergunta realmente difícil de responder, porque hoje em dia tem até algumas questões de entendimento do que é um dispositivo de IoT, porque, por exemplo, hoje, celular, câmera de vigilância pode ser considerado como IoT, sensor de aproximação pode ser considerado como IoT, chip embarcado em carro, embarcado em outros dispositivos móveis, aí pode ser considerado também um dispositivo de IoT rastreável e, portanto, entra nessa conta também. Então, obrigado, Luiz, pela pergunta, mas dependendo aí da metodologia, vai depender de alguns fatores e de algumas variáveis aí para a gente dar uma resposta um pouco mais precisas aí em torno de terminais de IoT ativos no Brasil. Não sei se os meus amigos da American Tower, da Evernet, têm outra informação aí, mas realmente é uma pergunta que não é precisa. Ela realmente é só estatística, estimável. E também, se vocês tiverem também uma estimativa de vocês, também seria interessante mencionar quais são, de fato, os segmentos que estão demandando mais IoT, né? O
Gustavo mencionou a questão de rastreamento de ativos, a questão de monitoramento de vigilância de segurança, né? Um pouco dentro desse conceito de cidades inteligentes. Como é que vocês estão vendo esse avanço em termos também de mercado? Perfeito, Claudinei. Pegando o ponto do Davi, eu vou excluir aqui, Davi, o IoT, as polêmicas do IoT. Não vou falar aqui de POS, tá? Vou falar do que a gente está vendo como esse novo IoT e as principais verticais. Então, o que a gente vê com bastante demanda, como eu mencionei, toda a parte de rastreamento de ativos que passa por carga e frota, vai para a cadeia de monitoramento do frio, desde a indústria do campo até o grande setor supermercadista, atacadista do Brasil. A parte de rastreamento de containers, a parte toda de movimentação de carga pesada, não só em caminhões. A gente passa por uma questão de utilities aqui, e aqui a gente fala não só a telemedição, monitoramento de água, gás e energia, como também a parte de sensoriamento dos grids, tá? Com múltiplas tecnologias, para múltiplas funções. A gente tem dentro de uma parte de cidades inteligentes, eu acho que aqui está claro que isso está sendo capitaneado pela telegestão da iluminação pública, até por conta da estruturação das PPPs, mas isso está começando a avançar para cenários adicionais, como gestão do estacionamento público, gestão de resíduos, toda uma parte de sensoriamento de ativos dos municípios, desde do rastreamento de servidores públicos para serviços públicos, quanto dos próprios ativos públicos, tá? É bem interessante na parte do Smart Building, a gente vê uma série de prédios públicos, e Davi, você mencionou dos pacotes, né? As empresas não querem comprar mais o quebra-cabeça, elas querem a solução pronta. Isso é um fato, a gente tem visto isso. Temos até um parceiro no Brasil que tem esse conceito do Box IoT pronto, que é a Spectrum, que está avançando no mercado justamente com a oferta da venda do dado em si, né? E não do dispositivo e do que você precisa por trás. Então, a gente tem visto esse movimento do Smart Building. A gente pode quebrar isso para escolas inteligentes, hospitais inteligentes, o sensoriamento dentro dos ambientes. A parte do IoT industrial explodiu, e aqui vai muito além do sensoriamento, até que nós aqui, como Evinet, LoRaWAN, atuamos, e vai também para o 5G, para o sensoriamento da própria cadeia de produção, o sensoriamento mais pesado de máquinas autônomas, tá? Dentro do agronegócio, também a gente vê um movimento muito forte. Eu diria que no agronegócio, a gente fala numa capacidade de transmissão de dados muito maior para você poder controlar, por exemplo, grandes maquinários que precisam ser controlados com uma precisão muito grande. Também parte pela parte de monitoramento de silos de ativos dentro da fazenda, do solo, tá? Então, essas são verticais que têm ganho um grande vulto, um grande apelo. E dentro das cidades inteligentes tem uma parte que é muito relevante. Eu até faço aqui a abertura aqui para a TC, porque eu sei que a TC tem movimentos importantes na parte de desastres naturais e apoia uma infraestrutura crítica das cidades, tá? Que a gente também tem visto aí com bastante interesse dos municípios, né? Enfim, monitoramento de leitos de rio, inundações, movimentações de encostas, uma parte que é muito crítica para o cenário brasileiro. Então, essas verticais, elas estão muito quentes hoje, eu diria, tá? Tem demanda real, tem comprador, tem caso de uso. Ainda tem desafios, principalmente quando você mexe com ente público, tá? Como é que você fecha a conta, como é que você tem uma segurança de recebimento desse cenário. Isso não é tão trivial ainda, mas eu acho que os desafios eles estão sendo superados e a gente vê bastante movimentação nesses segmentos, tá? Isso é o que nós aqui, como Evinet, olhamos hoje no mercado. Genilson, como é que você está vendo ainda por parte da no mercado? Aqui eu só vou fazer uma distinção. O mercado, até respondendo diretamente a sua pergunta, temos um crescimento. Sua voz está um pouco baixa, Genilson. Genilson, um som. Não. O som está... Vocês estão me escutando? Perfeito. Agora sim. Eu estava comentando que
Eu estava comentando que durante o período da pandemia, até pelaquela questão do mundo físico em si, a gente teve que ficar nas nossas residências, né? Parte dos investimentos que iam para a IoT acabaram sendo contingenciados ou direcionados para o mundo de TI da transformação digital. Então, a gente acredita agora que, vencida todo esse período um pouco mais escuro aqui da nossa vida, acho que agora os investimentos voltam de forma significativa e massiva para conectar as coisas de fato, para ir para o mundo físico, levar o plano digital para o plano físico. E a gente vê perspectivas bem interessantes. Aqui eu só vou separar o mundo da internet das coisas para o consumidor final, que é um pouco que o Davi comentou, que tem um apelo muito grande, e o smartphone funciona como esse grande gateway de conectividade, mas além do smartphone você tem dispositivos como Alexa e vários outros acontecendo, do mundo do IoT que vem como uma ferramenta de negócio das empresas, um IoT que vem para agregar valor, que vem para reduzir despesas, que vem para transformar e algumas vezes inovar o próprio mercado de negócio, né? A própria forma de fazer negócio. Nesse IoT, com essa conotação de negócios em si, a gente acha que o principal drive serão as cidades. E as cidades de uma forma mais ampla, seja na gestão dos grids das cidades, grids de energia elétrica, grids de distribuição de água, distribuição de gás. A gente precisa, como um país, melhorar muito essa gestão desses recursos dentro da cidade, mas indo um pouco além, gestão da mobilidade, gestão dos ativos públicos dentro da cidade, preparando as cidades para esse cenário de mudanças climáticas que cada vez mais estão se acentuando. Então, a gente precisa monitorar melhor o clima, a gente precisa atuar de uma forma mais eficiente para o clima. E aí uma série de iniciativas começam a acontecer aqui no Brasil, em larga escala, entre elas a medição inteligente, então medição de água inteligente, medição de gás inteligente, medição de energia inteligente. Isso abre um grande universo, um grande potencial de crescimento ao longo dos próximos meses e anos. O Zarif trouxe também um tema que é muito forte dentro da realidade brasileira hoje, que é a iluminação pública, a telegestão da iluminação pública, como você agrega valor na gestão energética, na gestão da iluminação, para melhorar as relações dentro da cidade. Acho que virá, como consequência da própria telegestão, virá um tema muito forte, num horizonte ainda relativamente curto, de telegestão de semáforos. Então, a gestão da mobilidade passa muito por uma atuação efetiva nos semáforos das cidades brasileiras. Esse é um tema importantíssimo também. E a parte de prevenção de desastres, né? A gente acabou de viver, há pouco tempo atrás, no começo do ano, no período de chuvas aqui no Brasil, alguns desastres que não foram minimamente antecipados. Por mais que a gente tenha uma rede de radares, uma rede meteorológica bem evoluída em toda a região sudeste, a gente não conseguiu antever ou tampouco atuar de uma forma efetiva para mitigar esses desastres. Então, eu acredito que as cidades serão o grande demandador no curto, médio prazo, e essa demanda virá nessa linha de transformar o ambiente das cidades de uma forma mais pro-negócio, onde as utilities, a iluminação pública terão um drive importante em termos de volume, mas as prefeituras e a gestão e a administração pública terá um papel fundamental na definição desse guia, na definição de transformar as cidades inteligentes mais favoráveis para o cidadão. Aqui eu acho que o assunto é bastante instigante, né? Muitas coisas a gente teria ainda para falar, mas infelizmente nós estamos aqui com o tempo estourado. Nós temos também uma pergunta do Roberto Seleme em relação à cibersegurança, que eu vou permitir perguntar na nossa próxima palestra para o Yannis. Viu, Roberto? Que o Yannis vai fazer uma palestra falando sobre cibersegurança, que eu creio que vai responder a pergunta que você nos enviou. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao Gustavo, ao Janisson, ao Davi pela sua participação e espero vê-los aí nos próximos eventos da TI Inside. Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos. Voltamos Obrigado. em um minuto com a nossa próxima palestra. Um abraço.